X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Seguimos aqui com o noticiário. Tem coluna para você agora, você já sabe, né? Toda terça-feira tem Orlando Câmara, nosso parceiro aqui, trazendo informação, análise, comentário sobre sociedade, cultura, sobre cidade, sobre comportamento. E a gente faz aquela pergunta de todas as terças. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês. O sabor de hoje eu nem sei dizer qual é direito. A gente começa a semana com a notícia de que o Solimões, do Rio Solimões, lá em Tabatinga, ele desceu em 7 dias 1,24 metros. E aí o Rio Solimões vem até Manaus, onde ele encontra o Negro e forma um Rio Amazonas. O Rio Amazonas, já na área próxima a Manaus, no último domingo registrou um início de vazante, menos de 2 centímetros, mais 1,24 lá em cima, pé das cabeceiras, aqui 2 centímetros, e o Madeira, que é um tributário, que é um afluente importante do Rio Amazonas, ele desce há 2 semanas. E na verdade, agora, terça-feira, nós temos os rios, ou pelo menos os principais, o Negro e o Amazonas, 1,5 metro, 2 metros abaixo do nível normal do rio, porque a última seca foi muito grande. Nós não recuperamos o nível de água dos rios. E tivemos um final de semana ensolarado, de verão. Tivemos a mesma coisa na segunda-feira, ontem, e pelo visto teremos o mesmo hoje. Ou seja, a vazante começou, o verão começou, tudo mais cedo. Já era para se esperar isso, infelizmente, por conta das mudanças climáticas. Mas nós passamos muito tempo mesmo, ignorando alertas de vários cientistas. Cientistas necessariamente não brasileiros, mas também muitos cientistas da nossa área aqui falando sobre o aquecimento global, falando sobre o aquecimento da temperatura das águas dos oceanos, que influenciaria no regime de chuvas e geraria esses fenômenos climáticos. E aí me parece que nos últimos 2 anos isso estourou em definitivo. Mas nós, muitas vezes, o coletivo da sociedade mundial, não só a amazonense ou brasileira, ignoramos por completo esses alertas. E agora, o que nos resta? Mitigar as perdas? Não, eu acho que a gente tem que fazer a parte ainda para tentar reverter alguma coisa. E aí, nesse processo que a gente está falando sobre a questão das mudanças e sobre a atenção ao que falam as pessoas que são estudiosas do caso, que entendem do que estão falando, a gente tem que falar um pouco da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, que foi aberta lá no governo militar, nos anos 70, e que não está asfaltada, tem um trecho intransitado. Vocês não acham que é muito tempo uma BR não ser asfaltada? Nós tivemos aí 2 anos do governo Temer, 4 anos do governo Bolsonaro que não tinha tantos critérios assim para a questão ambiental, e mesmo assim nós não asfaltamos a BR. E agora estão colocando a culpa na Marina Silva, que está há 12 anos fora do governo federal, que ela é a culpada de não asfaltar a 319. E aí é preciso alertar as pessoas que têm essa opinião, parece que é obrigatório asfaltar. E talvez seja um risco ao meio ambiente, porque, por exemplo, se você que nos ouve agora não sabe, a maior parte dos focos de incêndio que aconteceram em 2023 e deixaram Manaus esfumaçada, adivinha onde eram? Nos municípios lindeiros, fronteiriços, onde passa a BR. Se está assim, sem asfaltar, imagina asfaltando. Esse é um dos alertas principais dos cientistas quando se fala de impacto ambiental com o aumento da trafegabilidade da BR. Isso não quer dizer em absoluto que nós não precisemos de uma ligação terrestre entre Manaus e o resto do Brasil. Nós temos apenas com Boa Vista, mas não quer dizer que não se precise. Mas nós precisamos lembrar o seguinte: as ligações terrestres não são só rodoviárias, elas são também ferroviárias. Talvez a construção ferroviária tenha um custo mais barato de implantação e de manutenção do que a construção rodoviária. Aliás, já é dito muitas vezes que para países tão tropicais quanto o Brasil, o asfalto não é a pavimentação mais indicada, porque o calor, o choque térmico trabalha o asfalto.
amolece ele. E aí a gente tem aquela infinidade de deformidades, de buraco, enfim. Acho que a gente tem que, aproveitando o gancho ambiental, olhar as questões por outra ótica. Nós precisamos pensar no nosso dia a dia tendo em mente as mudanças climáticas, porque elas passarão a ser mais frequentes. Outro dia eu ouvi o coronel Francisco Máximo, que é o secretário-chefe da Defesa Civil do Amazonas, dizer o seguinte: o Amazonas não está vivendo uma crise climática, ele está vivendo uma crise permanente do clima, onde as tragédias serão muito mais intensas e mais frequentes. E aí a gente tem que viver sob essa análise, sob esse mando. Nós precisamos mudar o nosso trato em relação ao meio ambiente. Estamos falando de transporte e a gente está tendo aí eleição para prefeito de Manaus e vereadores. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse: Orlando, mais uma eleição e não se fala em transporte fluvial. Não dá para ligar a zona oeste com o centro, nem a zona leste com o centro via fluvial? Isso é impossível assim, o catamarã não serve para isso? Eu respondi à pessoa que eu não era estudioso da área, que eu não tinha nenhuma formação nessa área, mas que alguém tinha que pelo menos tentar fazê-lo dentro de parâmetros que sejam tecnicamente adequados, seguros e viáveis, inclusive economicamente. Mas isso parece que não interessa, né? Isso parece que não dá voto, que nem fazer esgoto, como muita gente disse, né? Bem, a nossa reflexão de hoje tem a ver com isso. Quem é que nós estamos ouvindo? O que é que a nossa consciência nos diz? Como é que nós vamos enfrentar essa questão da mudança climática, do meio ambiente? Nós passamos uma vida inteira dizendo que a Zona Franca era um modelo econômico que evitava o deflorestamento, porque produzia riqueza sem necessidade da exploração do meio ambiente. Nós estamos em 2024 e há pelo menos 5 anos isso não é mais verdade, porque a invasão de garimpo ilegal no Amazonas inteiro é uma coisa impressionante. Nós temos aí muito garimpo ilegal no sul do Amazonas, na área de Humaitá. Nós temos muito garimpo ilegal no Alto Rio Negro, nós temos muito garimpo ilegal na área de Maués e na terra Yanomami. Ou seja, nós estamos cercados. Não é mais a Zona Franca que nos garante a não exploração da floresta. Aliás, ninguém mais nos garante isso. São questões que precisam ser debatidas, precisam vir à tona, porque elas estão postas à mesa e delas depende a nossa vida. Para vocês, uma ótima semana de revelações e de soluções.